Irmãos, é muito bom poder estar aqui com vocês e mais uma vez adorar o nome do Senhor, na companhia dos irmãos aqui do Prestes Maia, que nos fizeram o convite para estarmos aqui cooperando com vocês, o pastor Paulo, ao departamento de missões, enfim, cada irmão e irmã que nesta noite veio aqui no intuito de prestigiar este velho trabalho missionário. Infelizmente, poucas igrejas se dedicam a esta obra tão sublime, a obra missionária, talvez por causa das dificuldades encontradas por estarem realizando essa tarefa tão difícil de ganhar almas para Jesus, mas graças a Deus pela igreja aqui do Prestes Maia, que todo ano está aqui realizando esse trabalho para a glória de Deus. Irmãos, mensagem que Deus concedeu ao meu coração para estar compartilhando com vocês nesta oportunidade é uma mensagem muito simples, tão simples que eu tenho até receio de estar compartilhando com vocês, mas é uma mensagem que fala sobre missões, a importância de estarmos realizando a obra missionária, e foi aquilo que Deus concedeu ao meu coração para estar compartilhando com vocês. Sendo assim, acompanhe comigo esta leitura, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, do versículo 37 em diante. Atos capítulo 2, do versículo 37 em diante. Atos capítulo 2, do versículo 37 ao 47. As primeiras conversões. O texto diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. A promessa diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém, meus irmãos? Todos vocês sabem que este texto é uma referência à igreja de Jerusalém. Mas agora vamos a uma outra igreja, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Dos versículos 1 ao 4. Atos capítulo 13, dos versículos 1 ao 4. E na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo,
servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as mãos e os despediram. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém, meus irmãos? Já este outro texto é uma referência à igreja de Antioquia. Duas igrejas distintas, Jerusalém e Antioquia. Mas o que esses dois textos têm em comum? Ambos contam um pouco da história da igreja. Vocês sabem que o livro de Atos foi escrito por Lucas e tem como base a história do desenvolvimento da igreja primitiva, desde a ascensão de Cristo até o encarceramento do apóstolo Paulo na capital do Império Romano. Em tese, o livro de Atos enaltece e prioriza a obra missionária. E essas duas igrejas, a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia, foram frutos da obra missionária. Mas faça uma reflexão agora e seja sincero: de qual destas duas igrejas você gostaria de fazer parte? Da igreja de Jerusalém ou da igreja de Antioquia? Seja sincero, faça uma reflexão agora, faça uma introspectiva e responda: de qual destas duas igrejas você gostaria de ter feito parte? Da igreja de Jerusalém, aquela igreja de Atos capítulo 2, ou da igreja de Antioquia, a de Atos capítulo 13? Mas para que a pergunta, se nós já sabemos a resposta? É óbvio que a maioria de vocês gostariam de terem feito parte da igreja de Jerusalém, pela história, pela tradição, pelo respeito até. Mas depois da mensagem desta noite, é bem provável que você mude de opinião, pois na mensagem desta noite estaremos falando sobre algumas diferenças entre estas duas igrejas, e no final você irá tirar as suas próprias conclusões. Primeiramente, faremos algumas considerações sobre elas. Em primeiro lugar, a igreja de Jerusalém. Esta igreja é uma igreja conhecida por todos vocês, cujos atributos eram o senso de koinonia, ou seja, a comunhão, o partir do pão, a perseverança na doutrina dos apóstolos, dentre outras virtudes. Esses são apenas alguns dados sobre a igreja de Jerusalém. Já Antioquia estava localizada a 450 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ela era banhada pelas águas do rio Orontes. Na antiguidade, a cidade de Antioquia era chamada de a rainha do deserto, devido à importância do seu comércio. Já uma das maiores virtudes da igreja de Antioquia era o seu amor pela obra missionária. Mas estas duas igrejas, embora fossem frutos do mesmo sacrifício, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e que seguiam a mesma doutrina, e que observavam os mesmos preceitos religiosos, elas se tornaram, com o passar do tempo, igrejas tão diferentes. Mas onde se deram essas diferenças? Muito bem, a primeira diferença entre estas duas igrejas é que a igreja de Jerusalém, ela abandonou a obra missionária. Já a igreja de Antioquia, ela deu prioridade à obra de missões. A primeira abandonou, a segunda amou, se dedicou e se entregou às missões. Então eu pergunto novamente: de qual destas duas igrejas você gostaria de fazer parte? Da igreja de Jerusalém ou da igreja de Antioquia? Pergunte isso para o irmão que está ao seu lado. De qual igreja você gostaria de ter feito parte? Da igreja de Jerusalém
ou da igreja de Antioquia. A primeira abandonou, a segunda amou intensamente a obra missionária. Mas qual foi o motivo que levou a igreja de Jerusalém a abandonar a obra missionária? No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o próprio Jesus prediz a destruição da cidade de Jerusalém. E esta profecia, como todos vocês já sabem, se cumpriu no ano 70, quando os romanos, liderados pelo general Tito, invadiram a cidade santa, promovendo ali um terrível massacre. Mas os cristãos da igreja de Jerusalém, eles foram avisados, segundo a história, antecipadamente desta invasão. Eles então deixaram a cidade de Jerusalém, eles atravessaram o Jordão e foram até a cidade de Pérea. Aqui se deu a dispersão da igreja de Jerusalém. A última notícia que se teve da igreja de Jerusalém é uma notícia do século V. Eles diziam que por volta do ano 400, os cristãos de Jerusalém, que fugiram para a região da Pérea, eles haviam se apostatado, eles abandonaram a fé em Deus. Esta mesma igreja de Atos capítulo 2, ouça, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes, parece até brincadeira, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Esta igreja, com um senso de coinonia, onde o senso de coinonia imperava, uma igreja dinâmica, uma igreja ativa, uma igreja fervorosa, uma igreja influenciadora, simplesmente desapareceu. E sabe qual foi o motivo? Eles não se dedicaram à obra missionária. Este foi o grande motivo, ou foi o início da derrocada da igreja poderosa que estava instalada em Jerusalém. Eles não deram prioridade à obra missionária. Hoje, na atualidade, igrejas que não se envolvem em missões estão com os dias contados. Veja você se a nossa igreja ao menos se parece com esta igreja de Atos 2, onde eles tinham tudo em comum, onde eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, onde sinais e maravilhas eram realizados, e todos os dias o Senhor acrescia aqueles que iam sendo salvos. Que igreja na atualidade tem estas mesmas características? Então veja que uma igreja ativa, fervorosa, poderosa, influenciadora, uma igreja que estava em pleno ativismo, simplesmente desapareceu, porque não priorizou a obra missionária. Igrejas que não fazem trabalhos como estes são igrejas frias, são igrejas mortas, são igrejas cuja presença do Espírito Santo raras vezes passa por lá, mas graças damos ao Senhor Deus de toda a glória por igrejas como essa,